Olá, pessoal, bem-vindos a mais um Mercado Informal, programa que tradicionalmente está aqui com vocês pela Rádio Unaep, todas as quartas-feiras às 17h30 da tarde, abordando temas referentes à economia brasileira e mundial. E hoje conosco um convidado que é um craque da área do agronegócios, né? É um consultor ímpar aí da geração dele, o nosso querido Matheus Alberto Consoli, da Marquestrate. O Matheus, ele é fundador da Marquestrate, junto com o Marcos Fava e toda aquela galera da FEA que estava lá na fundação da Marquestrate. E o Matheus vai conversar um pouquinho com a gente sobre o agronegócio no Brasil e no mundo, né? Como é que o Brasil está posicionado hoje. Vai falar um pouquinho sobre as questões mais sensíveis que impactam algumas das dimensões que nós analisamos aqui nesse programa toda semana. Junto conosco, como sempre, a professora Beatriz Celan, Bia Celan, especialista em econometria, e o Marcelo Bufa, nosso especialista em política. Agora, Matheus, obrigado, cara, por ter vindo aqui com a gente conversar. Não sei se eu errei alguma coisa na sua biografia, mas agora a gente dá a oportunidade aí de falar um pouquinho sobre você. Fala para a gente como é que o que você está fazendo hoje, como é que você começou essa trajetória lá na Marquestrate. Eu sei que você também foi professor durante um tempo, mas hoje está atuando mais na área de educação corporativa, né? Você tem bastante contato com educação mais na área corporativa, além da consultoria em si, especialmente para o agronegócio. Fala um pouquinho de como andam as coisas aí, do que você tem feito. Legal, Christian, obrigado aí pelo convite, prazer é todo meu estar com vocês. Falando bem rapidamente do Matheus, né, então assim, eu venho de uma família que tinha atividades de produção, né, sítio, né, no linguajar aqui do interior, né, e a família também trabalhava com cerealista, né, de arroz, então tinha um pé no agro pela origem da família e dos negócios da região. Mas depois me formei na FEA, fui trabalhar na indústria, fui trabalhar em São Paulo, e quando voltei a fazer mestrado, né, e aí sim, já com o Marcos Fava, meu orientador, grande amigo, hoje sócio, e outros colegas, que a gente acabou embrionariamente dentro da universidade, e depois formamos a Marquestrate, né, como uma empresa, de fato, de consultoria, capacitação executiva e pesquisas em negócios agro, né. Então, a Marquestrate, a gente trabalha com consultoria tradicional, muito orientada para os negócios agro, e quando eu falo em agro, estou falando das cadeias produtivas, né, desde o que um agricultor compra, dentro da porteira como o agricultor produz, e depois da porteira como o agricultor vende, comercializa, né, os produtos, alimentos, fibras, biomassa, energia, tudo isso que envolve as cadeias agro. E como você falou, né, Christian, eu tive bastante tempo, né, depois de ter feito doutorado, fui professor em MBAs, em até a universidade, concursado e tal. Depois, em um momento, acabei desligando da atividade acadêmica pura, apesar de ter feito doutorado e tudo mais, focando no negócio de consultoria e com capacitação, né, formação de gestores, de empresários, com grande suporte metodológico e conceitual, dado nossa origem, né, de acadêmica, mas orientado para negócios, e é isso que, dentre outras coisas, em capacitação, em projetos de consultoria para os negócios de insumos e produção agropecuária e em pesquisas de negócio, comportamento e tendências do agronegócio. Tem muitas outras coisas dentro da Marquestrate, mas essas são as áreas que eu tenho mais atuação ultimamente aí. Legal, Matheus. Matheus, fala-se muito do agronegócio nos últimos tempos, principalmente porque com essa pandemia, talvez seja o setor aí que tenha mantido um determinado desempenho, não só no âmbito da produtividade, como também no âmbito de desempenho de receita, né? A gente sabe que o dólar impulsionou a relevância do agro frente aos demais setores, né? E a gente até estava conversando um pouquinho sobre isso antes, hoje mais cedo, sobre o impacto do dólar, né, na efetividade do setor por conta da competitividade frente ao cenário externo, já que a moeda ficou mais favoreceu esse setor no Brasil. Mas a gente vê também que existem muitas críticas a respeito da expansão do agronegócio no Brasil, principalmente quando se fala da questão ambiental, se fala de outras questões, como, por exemplo,
o desequilíbrio com os demais setores, os setores que tradicionalmente são carregados de mais tecnologia, têm maior valor agregado, deixando o Brasil aí com num cenário de possível produtor de commodities de baixo valor agregado. E isso talvez seja uma discussão bastante longa em termos de quais são as opções políticas em cima da nossa matriz produtiva. E eu gostaria de saber de você, então, dentro desse preâmbulo, na verdade, fazer a pergunta que intitulou o nosso teaser aí para divulgar a nossa conversa de hoje. O agro é hoje herói ou vilão na nossa matriz produtiva? O agro hoje ele tem mais benefícios ou mais coisas a se acertar dentro daquilo que ele daquilo que ele estabeleceu enquanto modelo? Bom, vamos lá, Christian. Essa pergunta tem respostas para um dia de conversa aqui, né? Com certeza. Eu acho legal dar um passinho histórico, né? Eu lembro de quando eu estava no colegial, em 1994, eu ganhei um livrinho, o Mercosul estava se estabelecendo, né, do tratado lá de Ouro Preto, naquela época, tá, e um livrinho, e eu, na época, não tinha nenhuma mentalidade, naturalmente, como jovem, fazendo colegial, mas depois era um livrinho bem pequenininho sobre o Mercosul, um guia. E lá falava o seguinte, que o Brasil tinha uma vocação agrícola, né? E aí você pode ter diferentes abstrações sobre o que significa ter uma vocação agrícola. Via de regra, a gente aprende na escola, né? Que você tem terra disponível, você tem clima favorável, né? E você tem condições de água que favorece a produção agrícola. Então, assim, eu não tenho dúvida, né? Você pode, como todo setor econômico, não existe nenhum setor com perfeição. Acho que é o primeiro problema. Todo setor tem seus desafios. O setor agro, eu vou chamar de agroindustrial, tá? E não apenas agrícola. Quando ele fala agronegócio, ele não é só a produção dentro da fazenda. Acho que é importante entender. Então, quando a gente usa o critério tradicional de olhar para a economia, quanto que a agricultura, serviços, indústria representa no PIB ou nas estruturas de negócio, geralmente se mensura a parte agropecuária, a produção agropecuária, alimentos, grãos, carnes, etc. Quando a gente olha o agronegócio, a gente não olha só a agropecuária, a gente olha a cadeia agroprodutiva. E aí, essa visão de que o agronegócio é apenas de commodity, de produto de baixo valor agregado, se olhar só a produção agrícola, poderia-se até assumir-se uma parte dessa premissa. Mas na hora que você olha a produção agropecuária, isso cai por água, porque para produzir qualquer coisa, você usa insumos que são de alta tecnologia, você usa máquinas que são de alta tecnologia, que aponta-se na parte industrial, a produção desses produtos, e não na parte agrícola, naturalmente, né? E para comercializar esses produtos, você tem grandes estruturas logísticas, portuárias, modais, né? Que também usa muita tecnologia e capital intensivo. Então, o Brasil foi extremamente beneficiado por estar preparado, ter recursos, e por N motivos que não vem ao caso, as tentativas de substituição de importação dos governos militares anteriores fizeram, eu não sei se foi planejado ou se acabou sendo uma consequência do investimento, mas fizeram um investimento magnífico que se chama Embrapa, que lá nos anos 70 começou a discutir tropicalização de cultivos no Brasil, né? Desde a substituição da gasolina pelo etanol, adaptação de soja no mercado brasileiro, variedades de milho e N outros cultivos, feijão, arroz. Agora está a discussão, né, da gente conseguir produzir trigo no Brasil e reduzir importação. Então esse negócio começou há 40 anos atrás, mais de 40 anos atrás. E o Brasil vinha patinando com isso por falta de políticas públicas, crises cambiais homéricas e inflacionárias nos anos 70, 80 e 90, até que a China, não só a China, mas especialmente o efeito Ásia, né, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, começou a fazer uma demanda incrível de alimentos, biomassa e energia, e a plataforma global de exportação era principalmente os Estados Unidos. Os Estados Unidos tem uma economia madura e uma área de expansão limitada, ou seja, os Estados Unidos, a não ser por tecnologia, não consegue aumentar mais a produção, e o Brasil, a Argentina e alguns outros países entraram nessa ciranda de aproveitar a demanda global, principalmente de proteínas, né, vegetal e animal,
tinha recurso, tinha estrutura, não tinha tanto capital, mas o capital veio para financiar essas estruturas todas, e a gente cresceu muito nos anos 2000 e continuamos até hoje atendendo essa demanda global de alimentos, biomassa e energia. Sobre ser vilão ou não, né? Sem dúvida, qualquer atividade que explora o meio ambiente, e no caso aqui eu vou chamar a terra, né? A terra é o ativo principal da agricultura, assim como a mineração explora o meio ambiente, assim como outras atividades econômicas exploram o meio ambiente, você transforma o ambiente. Isso não há como se negar. A questão é, você pode transformar o ambiente de maneira controlada, gerenciável e com baixos impactos, eu não diria nenhum impacto, mas infelizmente temos sim situações onde níveis de controle ou excessos foram realizados e vão precisar ser corrigidos. A boa notícia é que o Brasil tem uma legislação extremamente moderna para isso, uma das melhores do mundo, que obriga, né, o agricultor, o pecuarista, a seguir padrões legais de recomposição de área, o Código Florestal, reserva legal e assim por diante. Se você pegar o estado de São Paulo, exemplificar, o estado de São Paulo nos últimos 200 anos foi uma área que explorou e desmatou-se. Nos últimos 20 anos, a área de mata do estado de São Paulo cresceu, aumentou devido às recomposições e várias políticas derivadas da legislação ambiental moderna que a gente tem. Então, é um estado muito intensivo em agricultura, por aquilo que pareça, que conseguiu ampliar a área verde em relação ao histórico, né? Logicamente, a área verde é menor do que se você olhasse 200 anos atrás, né? Não tenho o que discutir com isso. Mas a recomposição é muito maior do que o que se aconteceu nos últimos 30 anos. Então, você está conseguindo conviver com balanço de área produtiva, com recomposição de áreas de reservas e toda a questão. Então, eu acho que a beleza da agricultura, da pecuária, é essa possível integração de negócios. E, nesse sentido, eu acho que o nosso agro mais ajuda do que atrapalha com todos os desafios que temos, sim, trabalhistas, ambientais e operacionais para uma atividade nessa escala que é a que a gente tem no Brasil hoje. Legal, Matheus. Matheus, o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, ele tem, de alguma forma, implementado medidas que têm criado algum movimento em termos de julgamento das atitudes do Brasil frente à proteção ambiental. E dizem que ele tem beneficiado, né, o setor do agronegócio, e existem movimentos, inclusive, no agronegócio, de celebração em relação às práticas que o Ministério do Meio Ambiente vem adotando. Para você, como fica essa imagem internacional? Isso prejudica o produto brasileiro lá fora? Ou tem uma componente política aí que é muito mais pesada, ligada à concorrência dos outros países que também são fornecedores de alimentos e produtos do agro? Como é que você enxerga esse movimento? Christian, acho que tem um pouco dos dois fatores, sem dúvida, né? Assim como os Estados Unidos retalha a China por questões de tecnologia, 5G, etc., outros países vão tentar retalhar a imagem do Brasil como produtor de alimentos, biomassa e energia. Esse é um fato. Por exemplo, eu já fui num congresso de carnes na Austrália, né? Você chega lá, tá cheio de bandeira na porta, contra consumo de proteína animal, dizendo N coisas, né? Algumas coisas são fato, algumas são excessos. Então, existe um lado de organizações, etc., que tentam detratar, assim como, isso não é só no agro, né? Em qualquer país que tem alguma hegemonia em alguma atividade, o concorrente tenta detratar. Agora, temos um segundo fator, que não tem a dúvida, né? A nossa legislação ambiental é muito boa, na minha leitura, comparada com outros países, mas a nossa atuação política global é péssima, e não é apenas desse governo, é historicamente péssima, né? Então, vamos tirar aqui o momento político, mas se a gente pegar os últimos 20 anos, poucos avanços bilaterais foram feitos pelo Brasil, poucas discussões robustas foram conseguidas ser desenvolvidas, apesar da legislação ambiental, nesse caso, ser positivo. Então, nesse caso, o Brasil joga contra si mesmo, né? Porque a nossa imagem lá fora não é das melhores, infelizmente. Isso não é de hoje. Em 1999, eu morei na Europa, fui fazer intercâmbio. Se vocês resgatarem, nessa época houve um grande incêndio também lá em Roraima, Amapá e etc., né? E ganhou a mídia mundial
naquela época não tinha rede social como tem hoje, então a envergadura não atingiu a imagem como atinge hoje. Mas depois de 3, 4 anos eu voltei para a Europa, encontrei os amigos, alguns me perguntavam, e como que está o fogo na Amazônia? Né? Já tinha passado-se 4 anos, aquilo estava na cabeça do europeu ainda, né? Isso 20 anos atrás. Imagina agora com mídias sociais, como que isso reverbera. Então, respondendo a sua pergunta, temos sim, somente de países protecionistas, um grande medo da plataforma de produção brasileira, porque a gente é muito competitivo, há que se considerar, mas temos sim falhas internas, falhas de processos, falhas de políticas que fazem com que a nossa imagem, que poderia ser melhorada, acaba sendo detratada. Isso impacta sim a nossa a possibilidade de vender produtos de maior valor agregado, como você citou, de entrar em mercados mais exigentes, como é o mercado europeu, como é o mercado americano, né, que tem padrões muito mais elevados, mas diga-se por tabela também que boa parte desses padrões são padrões protecionistas com uma roupagem de padrões de qualidade, padrões ambientais, né? Há que se discutir isso também. Não significa que o país não tenha que ter elevados padrões, ponto. É importante ter e nos força a melhorar. Mas nem todo padrão é, de fato, uma forma de você limitar o acesso ao mercado sem impor tarifas, você simplesmente sobe a regra de alguns padrões que nosso mercado, em algumas situações, não consegue ainda atingir, né? É um fato também na situação nossa de plataforma exportadora. E isso quase não se passa para produtos comoditizados, como você falou, né? Exportar grãos, exportar produtos commodities. A hora que você vai começar a exportar frutas, exportar carnes, exportar congelados, produtos processados, aí ele bate alguns, exportar lácteos, né? O Brasil é um dos grandes produtores de leite do mundo e não consegue exportar leite em grande escala, né? Uma Austrália, uma Nova Zelândia é muito mais relevante que a gente na exportação de lácteos do que o Brasil, que é um dos grandes produtores mundiais. Dentre outros fatores, a gente esbarra nessas questões, né? Pois é, Matheus, você falou agora do meio de laticínios. Eu tenho uma ideia, que talvez seja uma ideia errada, você que está dentro desse sistema pode explicar um pouquinho para a gente, que o Brasil, apesar de ter uma relevância muito forte por conta das suas condições naturais para desenvolvimento de algumas culturas do agro, ele ainda carece de tecnologia para ganhar o nível de produtividade que os Estados Unidos, por exemplo, têm. Os Estados Unidos continuam como campeões mundiais de produção de alimentos, né? Mas não tem a pujança territorial em termos de adaptação do solo, para aproveitamento do solo, que o Brasil tem. E a gente ainda trabalha num sistema que, se a gente for ver aquilo que é o mainstream hoje da tecnologia do campo, ainda estamos alguns passos atrás. É lógico que eu não posso caracterizar o Brasil inteiro, porque a nossa região, especialmente uma região muito desenvolvida em relação à tecnologia do agro. Inclusive aqui em Ribeirão Preto nós temos o maior potencial de serviços para o agro, a Marquistrat está aqui como exemplo disso, né? Mas, especialmente na questão do leite, a gente tem alguns entraves que também são fruto do protecionismo brasileiro em relação ao produto externo. Afinal de contas, a gente tem essa política da bilateralidade, né, e da contrapartida em todo tipo de acordo. Eu me lembro que nós tivemos, agora no início desse governo que aí está no âmbito federal, uma discussão muito séria no Congresso Nacional em relação à importação de leite, né? O Guedes tinha um plano para flexibilização das importações, com isso baixaria tarifas, né, de produtos internacionais, e a tal da bancada do leite já barrou isso, falou, não dá, nós temos que manter o nosso produto. Como é que fica essa questão também relacionada ao agro? Ao mesmo tempo que a gente quer ser exportadores de grande quantidade, ser referência internacional na produção de alimentos, a gente ainda se bloqueia muito para o produto externo, a gente ainda é muito fechado em termos do que a gente poderia ser. Como é que você enxerga isso olhando para o setor do agro? Você acha que ainda rola muito protecionismo, muito lobby do setor para barrar a competitividade internacional? De novo, esse não é o tema só do agro. Veja a nossa indústria, né? A nossa indústria pede para o governo fechar tudo, né? Dificulte a vida do exportador externo, né? De quem aumenta tarifas, etc. Então, isso o brasileiro gosta que o governo o defenda em todas as esferas. O brasileiro pede governo na média, né? Governo me ajude nisso, governo me ajude naquilo.
o agro não é diferente. Eu falo assim, o agro ele é super liberal para exportação, a gente quer que todos os países se abram para a gente, reduzam as tarifas, reduzam o protecionismo, mas a gente pede o contrário, né? Fecha as portas para a entrada. Saiu há poucos dias na mídia, aí, no jornal, por exemplo, né? O Brasil é um dos grandes produtores de soja GMO no mundo. Portanto, exporta soja geneticamente modificada, que é uma grande tecnologia e não tem como voltar atrás. Aí você vê a Associação Brasileira de Produtores de Trigo querendo proibir a importação de trigo GMO. Fala, peraí, é um contrassenso, né? Um país que produz a maior quantidade de soja modificada e exporta, ao mesmo tempo que é proibir a entrada de trigo. Então, assim, a gente tem uma cultura protecionista para a entrada e uma cultura liberal para a saída, o que não faz sentido. Se eu quero ser um mercado aberto, e vocês, como economistas, sabem melhor que eu, a abertura é a maior fonte de riqueza e crescimento de um país, né? E a gente tem essa dupla posicionamento, né? Para exportar, a gente pede baixas tarifas, somos liberais. Olha que o cara fala, legal, né? E para vocês comprarem, não estamos preparados, temos que ter mais 10 anos para implementar tal coisa. E a gente tem essa dualidade. De novo, tem no agro, mas não é só no agro, tem na indústria de software, tem na indústria automobilística, tem nos outros setores. Na minha leitura, Cristian, é um passivo histórico da nosso desenvolvimento protecionista, né? E no agro não é diferente, apesar do agro ser, na média, mais aberto que outros mercados, tem essa mentalidade também de nos defender de qualquer coisa que venha de fora, né? Eu lembro que teve um evento que eu participei há alguns anos, é um evento famoso aqui no Brasil, da indústria de etanol, né, o Ethanol Summit, e naquela ocasião o Bill Clinton, já era ex-presidente, veio palestrar, né? E o Brasil estava naquela época do governo Lula, a gente falando que ia vender etanol para o mundo inteiro, adicionar etanol na gasolina dos Estados Unidos, da Europa, da China, e a gente entrou num fervor de ampliar a área de cana, investimento em tecnologia, que é muito bom. Mas os países de lá falam, peraí, nós não vamos também colocar etanol a grosso modo nas nossas matrizes, sem uma garantia de suprimentos, sem contratos futuros, e o Bill Clinton, na palestra, deu uma dica o seguinte, olha, os Estados Unidos não vai abrir o mercado de etanol, por exemplo, no Brasil, etanol era pauta, mas etanol não é o único produto que pede abertura, enquanto, por exemplo, vocês não abrirem licitações públicas para construtoras americanas no Brasil, né? Então, vejam onde a gente quer abertura para o lado de lá, mas não quer dar abertura para o lado de cá. Então, isso não é só no agro, mas faz parte da nossa cultura comercial internacional, né? Me dê o que é bom para mim, mas segure o que não é bom para mim. E nós vamos ter que superar isso na minha leitura. Para ser um país competitivo em qualquer âmbito da economia, a nossa economia tem que se abrir mais. E em alguns casos, nós vamos ter que, eventualmente, perder no curto prazo, para ganhar competitividade, investir em tecnologia, qualificar a mão de obra e ser competitivo, como já somos, por exemplo, nas grandes commodities agrícolas. É isso que eu penso sobre esse tema aí, Christian. Legal, mas conseguimos fazer isso com a tecnologia que temos hoje ou ainda precisamos melhorar? Quando a gente vai olhar a distribuição da mão de obra por setores ao longo do último século, nós vemos que lá no comecinho do século passado, nós tínhamos a maior parte da população brasileira concentrada no campo, né? Dentro do setor do agro, lá trabalhando também no extrativismo, mas muito na agricultura e na agropecuária. Isso vai evoluindo até que a gente tenha, tradicionalmente, como acontece em todo país que vai se industrializando, maior quantidade de mão de obra na indústria, e isso depois vai para o serviço, e hoje a gente pode dizer que o agro é responsável por uma pequenina parcela dos empregos produtivos hoje no Brasil, mas gera um volume enorme de receita. Então, o que a gente pode dizer é que o agro, sim, tornou-se mais produtivo, mas ainda não está naquele nível de produtividade que possa garantir uma competitividade em padrão internacional. Aí vem duas perguntas para você. Será que a gente está preparado para essa transição de largar esses lobbies, né? Ou entendendo que isso seja um medo de competir com uma tecnologia mais desenvolvida? E segundo, como é que ficam as questões sociais associadas a essa automação do campo e a esse inchaço que isso derivou nos grandes centros urbanos, que geram problemas que todos nós sentimos hoje? Bom, vamos separar 3 temas aí. Primeiro, né, a migração da área rural para a área urbana é uma característica de qualquer país desenvolvido, né?
Ponto 1, independente se o agro é forte ou se o agro não é forte em qualquer país, né? Segundo ponto, estamos preparados? Depende da cadeia produtiva, tá? As cadeias produtivas principais, soja, milho, algodão, cana, café, algumas áreas de excelência em fruticultura no Brasil, sim, estão preparadas, né? Então, quando você fala, eventualmente, assim, a produtividade de milho, né, sacas por hectare nos Estados Unidos é maior que no Brasil. Sim, na maioria das regiões. Você tem um fator primeiro, esse é um produto que a genética foi desenvolvida para país tropical e para país temperado e vem se adaptando para países tropicais. Mas quando você pega o dólar por hectare produzido no Brasil, o Brasil, algumas regiões, chega a produzir 3 safras no mesmo ano. Os Estados Unidos é uma. Então, assim, a gente consegue plantar soja, no caso, plantar milho, em algumas regiões ainda fazer uma cultura de inverno. Então, você no mesmo hectare produziu menos na janela de tempo, mas você produziu 3 vezes. Então, se você pensar na janela ano, em muitos cultivos no Brasil, ou muitos hectares do Brasil, ele é mais produtivo que os Estados Unidos. Os Estados Unidos produziu durante 4 meses só, o resto do ano ficou com gelo e aquela coisa não produziu mais nada. No Brasil, você consegue aumentar isso nas áreas aí de cerrado do Brasil, no meio centro e centro-oeste do Brasil. Isso é quase regra no Brasil hoje, tá? Então, lógico, temos desafios de tecnologia para aumentar ainda mais a produtividade? Temos, mas elas estão chegando aos rodos, né? Sejam elas tecnologias de genética, tecnologias de insumos, tecnologias de máquinas, e mais recentemente as tecnologias digitais também estão ficando mais acessíveis, né? Agora, tem o terceiro ponto, a agricultura, hoje, a agricultura ou a pecuária é uma fábrica a céu aberto. A gente fala que é agricultura industrial, né? E, de novo, eu já visitei fazenda nos Estados Unidos. Você vai visitar um produtor nos Estados Unidos, eu falo, o pai na boleia do caminhão, o filho na boleia da colhedeira e um mexicano ilegal tombando grão no silo, né? 3 pessoas tocam uma fazenda de 400, 500 hectares. Isso é assim também lá, né? Ou seja, a intensidade da mão de obra na agricultura está diminuindo, porque você vem hoje com tecnologias. Antigamente, minha família foi produtora de leite, né? Se você tivesse 100 vacas de leite 15 anos atrás, você tinha que ter 20 peão lá tirando leite. Hoje você põe um carrossel de ordenha mecanizada, um peão toca 100 vacas, né? Com a mesma tecnologia, com a mesma estrutura, com mais tecnologia. Então, a mão de obra, sim, em quantidade diminuiu e vai continuar diminuindo no campo, exceto agricultura familiar, áreas de baixa intensidade. E aí que vale um parênteses, a importância das cooperativas no Brasil nesse tema, né? Então, esse exemplo que eu dei é um exemplo de centro-norte do Brasil. Desce para o Paraná, para o Rio Grande do Sul, a vida é outra. Numa mesma área agrícola pequena, de 10, 20, 50 hectares, as cooperativas conseguem integrar com o agricultor, produza soja, milho, trigo, mandioca, ele tem um aviário, ele produz frango, ele tem um pequeno tanque, ele produz peixe. Então, você consegue fazer que numa pequena área agrícola, o cara tenha 5 ou 6 fontes diferentes de rendas durante o ano, leite também, integrado com a cooperativa, né? E esse modelo, exceto alguns exemplos europeus, só acontece no Brasil, né? Um modelo de cooperativa que integra a produção do agricultor, vende pelos insumos, oferece tecnologia e compra dele a produção e distribui sobra, que é lucro no final do dia, só acontece no centro-sul do Brasil esse negócio. É uma coisa incrível esse modelo brasileiro, né? Tem bons exemplos na Austrália também, tem bons exemplos na Europa, mas o modelo cooperativista do sul do país, lê-se de Paraná, uma parte de São Paulo e Rio Grande do Sul, é muito interessante. E fixa o cara no campo e dá renda, né? E aproveitando esse gancho que você deu, o que você acha que é a nossa vocação? Esse modelo corporativista no campo, como a gente vê nos Estados Unidos, que grandes corporações dominam ali boa parte da produção. Lógico que tem aquele cenário do pequeno produtor que você mesmo citou, né? Onde você tem lá 3 pessoas tocando, mas essas 3 pessoas tocando muitas vezes estão trabalhando em terra arrendada, e a produção está toda vendida no mercado futuro, e lá isso é muito, digamos assim, já consolidado, essa questão corporativa no campo. Ou você acha que o cenário, a vocação do Brasil é este cenário de cooperativa? O que você acha que é mais apropriado para a nossa realidade? O Brasil é muito grande para ter um modelo único, o Christian, Bia e Marcelo, né? Dada a extensão territorial. O Brasil aqui é um mundo sozinho, né? Então, a gente vai ter
plataformas, né, de uma agricultura industrial, agricultura, eu falo agricultura, pecuária, do centro para cima do Brasil. O industrial fala com áreas maiores, né? Até porque tem uma questão, de novo, de escala, né? Quando você fala de commodity, se você não tiver escala, você não é competitivo, né? Então, no Centro-Sul, aí sim as cooperativas têm um papel fundamental. Então, não é um ou outro, é a regra do E nesse modelo de negócio, né? Um ponto importante que eu destacaria nessa leitura, acho que a gente tem um viés, né, histórico, econômico, comportamental da segregação maniqueísta, né? Alto, baixo, bom, ruim, rico, pobre, e aí no Brasil criou-se nós e eles, e o agricultor industrial e o agricultor familiar. Essa é uma leitura muito equivocada, na minha visão, até porque governos anteriores criaram 2 ministérios, né? Um para cuidar da agricultura industrial e um para cuidar da agricultura familiar. Mas, façam parênteses, se você for olhar o mercado supermercadista, ele é concentrado na mão de alguns grupos que têm as redes de mercado. Se você for lá em Ribeirão Preto, 3, 4 famílias coordenam os 20 principais restaurantes de Ribeirão Preto, por exemplo, né? Então, essa não é uma coisa exclusiva da agricultura, né? O ganho de escala e as oportunidades de negócio é uma busca de qualquer negócio. Dito isso, as cooperativas no Sul conseguem fazer com o agricultor pequeno se beneficie do modelo de escala, onde ele consegue comprar insumos juntos, consegue compartilhar estruturas, um conjunto de agricultores conseguem ter silos, entre aspas, né, na cooperativa, produção, frigoríficos, né, em modelo cooperativista, né, compartilhado, diferente de um cara no cerrado que ele consegue ter seu próprio silo, consegue ter sua própria estrutura pela escala dele, né? Então, acho que esse é um ponto de não separar. E o agricultor conhecido como familiar, é necessário que ele se integre ao agronegócio como um todo, porque o cara que produz alface, por exemplo, né, aqui em Ribeirão Preto chegou-se a ter 400 e poucas hortas. Eu estava falando outro dia com uma empresa que trabalha com esse segmento. Hoje acho que tem menos de 100, né, dentro da cidade, essas hortas em terrenos e tal, né? De novo, é muito importante ter essas hortas, porque ela abastece o mercado local, né? Só acontece, imagina que você é um dono de supermercado e precisa comprar de 30 produtores de alface diferente toda semana. Um dia vem alface lisa, um dia vem alface crespa, um dia o saquinho vem cheio, um dia o saquinho vem vazio, um dia ele entrega, um dia ele não entrega. O que esse supermercado faz? Ele prefere comprar de um produtor maior que garante supply, que garante suprimento. Um restaurante é a mesma coisa. O restaurante poderia comprar alface, cebolinha, cheiro verde, até carnes, né, do local? Poderia. Só que se um cara furar um dia a entrega, ele ferrou o restaurante. Portanto, o restaurante prefere comprar de uma rede de suprimentos mais garantida. Então, a gente vai precisar ter modelos de integração. A boa notícia é que a tecnologia está acelerando isso, né? Modelos coletivos, ofertas conjuntas, que reduzem muito os custos de transação. Para fixar esse microprodutor, seja de leite, de olerícolas, de HF e até de frutas, né? Porque sozinho ele deixa de ter a competitividade para acessar o mercado. Isso é um problema não só no Brasil, no mundo inteiro. Eu acho que a tecnologia vai ter um papel fundamental de integrar esses pequenos produtores para que eles juntos consigam ter ofertas mais estáveis e acesso ao varejista, por exemplo, nesse exemplo que eu citei para vocês. Muito bom. Agora, o pessoal que nos assiste aqui, olha, toda essa pujança técnica do Matheus, não sabe que o Matheus é um profissional mais completo. O Matheus, ele tem livro escrito até na área de poesia, né? O Matheus, ele é um poeta também, é um cara que pensa outras questões da vida. Eu queria passar agora para o Marcelo Bufa, que é o nosso especialista em política, para dar uma cutucada aí no Matheus, nessas outras veias dele, que não só essas veias técnicas aí. Matheus, Marcelo, o que você tem de pergunta que tange aí a sua área de atividade para conversar com o Matheus? Legal, Christian. Eu tenho uma pergunta de fato para fazer para ele, que é algo que eu queria entender a respeito, se é algo que está sendo produzido, né, em termos do agronegócio. Mas antes disso, né, só fazer algumas ponderações a respeito, né, dos dois aspectos, geralmente, que dentro da minha área, assim, né, que está mais ligado ao campo social e político, a gente analisa dentro da questão do macronegócio, que inclusive vocês já tocaram nesses assuntos, né, que é um setor que, historicamente, assim, em termos de agronegócio, de grande latifúndio, né,
O que eu acho que é complicado a gente comparar com países desenvolvidos, que não tem uma matriz como a nossa, por exemplo, que é quase completamente fundiária, né? Até menos, quase pouco de 100 anos, era escravagista. Aí depois a gente entra na época do desenvolvimento, por exemplo, com o Vargas, né? Nós temos ali, mesmo na República Velha, depois no varguismo, a gente tem todo o auxílio, né, ao processo de exportação brasileira, né, que cai um pouco na nossa temática, né, herói ou vilão. Eu acho que nós usamos, né, durante a história brasileira, nós gastamos assim, recursos vultosos com o setor agropecuário, né, mas em termos de agronegócio, agrobusiness, tá? Em detrimento de outras áreas. Se a gente pensa num processo etapista, né, de superação de etapas, de chegar num momento, num país que vai, no caso, também trabalhar e investir tanto quanto investe em negócio, em produtos de valor agregado. E uma outra questão, caro Matheus, é a questão dos impactos social e principalmente ambiental, né? Porque eu acho que a gente carece de uma regulação, por exemplo, para, no caso, o uso de agrotóxicos no Brasil, que é muito ampla, né? Que, inclusive, causa uma dificuldade de competição com o pequeno com o grande, sendo que o grande que acaba aplicando aí grande questão de agronegócio, né? De agrotóxicos, e isso muitas vezes é aplicado de uma maneira que vem com um avião e tal, e você sabe que contamina outras lavouras. Por exemplo, a da seda muitas vezes é prejudicada em virtude da questão da pulverização feita dessa forma. Mas, Matheus, assim, a minha questão não vai ter em torno disso, porque eu acho que vocês aí, como fazem parte de uma consultoria, não deve nem ser o foco de fato, é pensar relativamente no momento do Brasil e como pode se modernizar o agronegócio brasileiro. Agora, minha questão é uma dúvida que eu tenho com relação, que é algo que eu venho ouvindo na televisão, cara, que você pode me tirar essa dúvida. Eu tenho acompanhado e ouvido que algumas safras brasileiras, né, como, por exemplo, safras de soja, elas têm sido negociadas, por exemplo, até 2024 elas estão garantidas, estão negociadas. Eu quero saber, por exemplo, essas safras que já estão negociadas, elas estão gerando já ativos com relação a isso que podem ser negociados no mercado? E outra pergunta relativa a isso. Se isso for verdade, que essas safras já estão gerando, por exemplo, né, esses ativos que podem ser negociados, esses agricultores que já têm esses ativos na mão, eles podem, por exemplo, recorrer a outros tipos de financiamento, o que levaria, por exemplo, a gente uma produção que é de risco, como é a agricultura, porque o agricultor vive com risco, mediante não só política, mas intempéries climáticas. Isso poderia ser, por exemplo, um princípio de bolha acumulativa, de a gente, no caso, ter um produto que está sendo várias vezes financiado por diversos setores, seja ele privado, bancos privados, bancos públicos, e ainda com safras futuras que têm seus ativos negociados. Eu não sei se eu estou certo no meu raciocínio, isso procede? Vamos lá, Marcelo, esse é um ponto bacana. Primeiro, né, o Brasil tem um modelo de negócio, lembra que eu falei, nossa onda aí de expansão nos anos 2000, cresceu-se a produção bastante, a área cresceu, mas a produtividade cresceu muito mais. O agricultor, como você falou, é uma fábrica a céu aberto, ele precisa comprar lá os seus insumos, as suas máquinas para produzir. Se você vai no mercado europeu, americano, ele compra esses insumos, é mais ou menos como a gente compra carro, tá? Ele vai lá, compra o carro, o banco financia o carro, a concessionária recebe o carro e você deve para o banco. E aí o banco geralmente está lastreado com algum tipo de seguro, ou uma taxinha ali que segura o financiamento, e você reduz o nível de risco do sistema. O Brasil não tem capital para isso, nem público, e até pouco tempo o sistema privado não emprestava para a agricultura por obrigação, né? X% da poupança e etc., e depósitos à vista tinham que ser aplicados a crédito rural. Mas o crédito rural não dá nem para 1/3 da necessidade de crédito do Brasil. Portanto, os outros 2/3 ou mais, quem financia são as tradings, as empresas de insumos e assim por diante. O Brasil tinha um modelo lá atrás, que o Banco do Brasil criou, junto a, eu não lembro exatamente a época, que era o chamado equivalência produto. Então, por exemplo, minha família negociava arroz. E como os preços variavam e corria risco de preços, risco de câmbio, o que o Banco do Brasil criou? A equivalência a produto. Você pegava no banco hoje 100 mil reais de crédito, o banco falava hoje 100 mil reais de crédito dá 1.000 sacas de arroz, por exemplo. Daqui 6 meses, eu indexava em sacas de arroz. Você me deve 100 sacas de arroz. Como tinha uma inflação danada,
o preço do arroz subia, a minha dívida estava em arroz, né? O modelo mudou, evoluiu, virou-se o que a gente chama de barter. O que é isso hoje? O agricultor, principalmente nas regiões de grãos, vai comprar os seus insumos, ele fala, olha, empresa, eu preciso comprar fertilizante, semente, defensivo, mas não tem dinheiro. O cara fala, beleza, me faça um contrato, esse contrato hoje é regulado no Brasil, chama-se CPR, que é a Cédula de Produto Rural, que é uma legislação bem organizada para isso. O cara fala, eu te dou um título que é o direito da minha produção quando eu colher. E aí, esse título é lastreado, tem uma série de regras da área agrícola, limites de área e tudo mais. Esse título vai para a empresa que o vendeu o insumo, e essa empresa pode comercializar esse título. Fala, cara, mercado financeiro, eu tenho para receber aqui X mil sacas de soja, que é o preço de hoje, é X mil reais. Você quer me dar um dinheiro agora com a taxa de desconto? Você pega esse título, me desconta ele agora, e a hora que o produtor receber o grão, ele vai ter que realizar essa operação, entregar esse grão vira dinheiro, quem receber esse grão te paga. Beleza? Beleza. Esse é um mecanismo incrível no Brasil, que viabilizou boa parte do crescimento do agro com o modelo financeiro de safra. Chegando na sua pergunta, Marcelo, isso quase sempre foi feito olhando para a safra vigente, né? Ou seja, agora, o agricultor está plantando essa semana no centro-oeste brasileiro. Na semana passada, essa semana está o plantio rodando. Então, ele comprou insumos há alguns meses para pagar em maio do ano que vem. Então, ele fez uma operação de troca, como eu falei aqui agora. Só que o preço do grão está muito bom e o câmbio está muito desvalorizado, que ajuda duas vezes, né? Preço de soja bom e câmbio desvalorizado. O cara, e tem gente querendo comprar grão para 2022, 2023. O que o agricultor faz? Já te vendo. Ou seja, faço um contrato futuro da minha produção para te entregar essa produção em 2023, 2024. É uma CPR também. E esse título vai para o mercado. Então, na sua pergunta, é uma bolha? Não, não é uma bolha, porque esse título está, assim como é o CRI, né, é o crédito imobiliário, né? Você também, uma construtora emite um título que vai lastrear o financiamento de um prédio que não existe, vai ficar pronto daqui 3 anos, 4 anos. E aí depois, na hora que ele vender aqueles imóveis, ele pega o dinheiro e paga o título. A agricultura que fazia lance de 1 ano, agora está fazendo de 3 ou 4 anos, né? Ou seja, já estou comprometendo a minha safra daqui 4 anos com um título já amarrado. A hora que eu colher essa safra, ela já tem dono. Já tenho que depositar aquele grão e vai monetizar esse valor. Lógico, existe um risco? Existe. Se tiver uma intempérie climática, como você falou, pode acontecer. Portanto, o que se recomenda, o que as grandes instituições financeiras fazem, os modelos de análise de crédito fazem, é, logicamente, não aceitar de um mesmo agricultor 100% da sua produção como título de dívida. Porque aí você fala, estou com risco, né, bumbum na janela. Se acontecer alguma coisa, eu não recebo 100%. Geralmente você compromete 40%, 50%, no máximo 60% da produção do agricultor para venda futura. Vai ficar uma margem ali de 30%, 40% ou 50%, que é a flexibilidade do cara produzir um pouco a menos ou um pouco a mais. Mesmo assim, se tiver um grande evento climático que cai a produção abaixo de 60%, aí ferrou o sistema. Mas o que é muito pouco provável, em algumas regiões você faz seguro de agrícola para isso. Então, na sua pergunta, não é uma bolha, porque igualmente é feito um título de dívida de um prédio para 4, 5 anos para frente, você está fazendo a mesma coisa para a agricultura. A diferença é que o prédio você vê ele sendo construído e vai vender o apartamento em 2025. A lavoura vai ter que ser plantada em 2024 para entregar em 2025. Mas o princípio é o mesmo e o ativo que lastreia é o mesmo, tá? Nesse sentido. Perfeito, Matheus. Legal. Pela resposta, cara. Consegui entender aí o processo. Valeu mesmo. Dona Beatriz Celão, o que você tem aí para perguntar para o nosso querido Matheus? Matheus, que é irmão do Marcelo, professor da UNAEP, professor célebre, professor lá da área de contabilidade. O que você tem para perguntar para ele, Bia? Como eu sou nova nesse setor, assim, o que eu queria saber, na verdade, é o que você acha, Matheus, dos efeitos dessas ampliações, desses crescimentos que a gente está tendo com a necessidade, com a demanda de alimentos por conta da pandemia. O que você acha que vai acontecer com a nossa estrutura produtiva se a gente tenderia a utilizar muito mais tecnologia
e buscar opções tecnológicas para que a gente se torne um pouco mais produtivo, ou se é mais válido também a gente pensar em algum outro tipo de sanar esse problema. O que você acha que vai acontecer com esse cenário incerto que a gente tem de pandemia? Ô, Bia, bom, quanto à produção de alimentos, a verdade é que do ponto de vista operacional, a pandemia impactou muito pouco a produção, né? Até porque, exceto relações comerciais, uma entrega que vai uma empresa entregar, a relação de pessoas fora do mesmo ambiente é relativamente baixa, tá? Então, não vejo isso como um problema, e logicamente espero que a pandemia se reduza e não, mesmo que a gente tenha uma segunda onda, que ela seja mais fraca e muito mais controlável do que foi a primeira onda, né? Como já começa a acontecer em alguns países. Eu acho, de novo, é legal pegar uma proxy de outros setores, e aí eu vou discutir o ponto do agro. Assim como a gente mora em Ribeirão Preto, se você olhar cada onda de 5, 7 anos, né, pensa assim, Ribeirão Preto vivia só dentro do anel viário, né? Eu moro em Bonfim Paulista hoje, então o mercado imobiliário foi crescendo, né, foi se expandindo. Por que ele foi se expandindo? Porque tem quase rendas no sentido econômico nisso. Eu posso transformar uma área agrícola em área urbana e vender por metro quadrado e ganhar mais dinheiro com isso. Isso também ocupou área, seja a área de agricultura ou áreas verdes. Eu podia falar o seguinte, vamos proibir a expansão imobiliária em Ribeirão Preto. Vamos dizer que fosse um tema. Você teria feito, talvez, os preços dos imóveis crescer 4, 5 vezes na cidade. A mesma coisa acontece com a agricultura, né? Existe uma demanda de alimentos e você pode falar o seguinte, não, vamos proibir a expansão e, por tabela, limitar a produção. Você teria uma grande inflação de alimentos e o Brasil puxaria a inflação de alimentos do mundo. O agricultor, como qualquer negócio, vê uma oportunidade de expansão e ele expande área. Aí vem a segunda questão. Expandir área não é de todo um mal, desde que se discuta onde é a expansão de área e como ela é feita. Por exemplo, os grandes números aí, o Brasil tem 850 milhões de hectares, mais ou menos 80 são utilizados na agricultura e 200 milhões são pastagens, e desses 200 milhões, metade é degradada, mal utilizada. Seria muito melhor para sequestro de carbono, para controle de erosão, para fixação de nitrogênio no solo e para geração de renda, que uma pastagem fosse convertida em lavoura. É muito melhor do que ela ficar como pastagem. E ela já é pastagem. Então, isso economicamente e ambientalmente é bom. Logicamente, nós temos as franjas, né? Aquelas áreas que envolvem aí com floresta amazônica, com zona da mata em Minas, com mata atlântica em São Paulo, né? Então, é nessas áreas que o Código Florestal regula. Agora, vamos dizer que, logicamente, tem oportunistas que se aproveitam de como aconteceu agora a época de seca. De novo, fizeram um grande barulho, mas todo ano pega fogo no Mato Grosso. Se você for no Mato Grosso todo julho dirigir 500 quilômetros, você não vai quase dirigir sem fumaça, porque pega fogo, tem seca, é um ambiente muito propício, infelizmente. Agora, que falta fiscalização, e não é problema de tecnologia. De novo, não vou nem discutir politicamente nesse governo, mas você tem foto de satélite há 20 anos já disponível. Você pode ver qual área está sendo aberta, se está pegando fogo, não está pegando fogo. Agora, um pouco do que o Marcelo falou, né? O Brasil, infelizmente, nesse sentido, é pobre. A gente não tem infraestrutura de fiscalização, e não é só para a agricultura, né? O Brasil tem que decidir se põe merenda escolar ou se investe em ciência e tecnologia, né? Então, você fala, vamos fazer um grande ataque massivo de controle de área no Brasil? Vamos, é necessário. Agora eu preciso contratar 500 técnicos, botar 30 aeronaves para rodar, implementar foto de satélite, isso custa. Para fazer isso eu preciso tirar de algum lugar, né? O orçamento vocês conhecem melhor que eu. Então, infelizmente, a gente tem esses dilemas. Mas eu acho que, respondendo a sua pergunta, eu acho que, independente do lado bom e do lado não bom da equação, a produção agrícola vai se concentrar. Né? Assim como o varejo vai se concentrar, os bancos vão se concentrar, a produção agrícola vai se concentrar por uma questão de estrutura, logística e de escala. Né? Por outro lado, nós temos um fator no Brasil que é o fator herança. A produção se concentra, mas eventualmente a propriedade da terra não. Porque quando o pai morre, ele faz o espólio e divide aquele sítio em 3. Mas, infelizmente, nem sempre os 3 vão ser agricultor. Um filho arrenda para outro, arrenda para um terceiro, né? Então, a terra tem donos diferentes, mas a produção está consolidada em menos mãos. Né? É importante separar a propriedade da terra da produção agropecuária nessa mesma terra. São coisas diferentes. Então, você pega uma usina, produz numa grande área, mas ela não é dona da grande área. Tem ali
500, 600, 1.000 propriedades arrendadas, né? Aí você fala, mas por que ele arrendou? Porque o proprietário não quis produzir, não quis correr risco, não quis botar capital. Então, o vizinho arrendou. Mas essa é a minha leitura. E isso tem pontos positivos, logicamente tem desafios, como qualquer modelo de negócio, né? Não dá para dizer que só benefícios, tem seus desafios também na concentração agropecuária e de renda e de negócios socialmente falando, né? Maravilhoso, maravilhoso. Muito obrigada, viu, Matheus? Assim, eu aprendi bastante agora. Muito bem. Matheus, é o seguinte, nós estamos chegando aqui no limite do nosso horário, né? Eu sei que você também tem várias coisas para fazer, os nossos professores aí também têm muitas coisas. Eu queria agradecer a sua presença aqui e já tecer um elogio não só a você, né, com a competência técnica que você tem, mas toda a sua equipe lá da Marquestrat, especialmente ao Marcos Favo, né, o Marcos, que é digamos assim, durante muito tempo encabeçou lá a Marquestrat, apesar de suas múltiplas outras funções. Aqui vai um elogio ao Marcos, talvez ele seja um dos caras aqui de Ribeirão Preto que conseguiu jogar mais para o time do que para si mesmo, né? Uma cabeça privilegiada que jogou para o time, né? Diferente de tantas outras estrelas aí que a gente tem na região, o Marcos ele fez com que todo mundo crescesse com ele. Quem estava do lado dele teve a oportunidade de acompanhar. Então vai um elogio aí ao Marcos de várias coisas aí que a gente às vezes tem algumas discordâncias. Eu tenho que tirar o chapéu para o Marcos em relação a esse modelo de empreendedorismo dele, e que você, logicamente, junto com ele, tem ajudado a desenvolver lá. Sou um filhote desse modelo aí. É isso aí. Então, eu queria agradecer a sua disponibilidade para estar aqui, dizer que é muito orgulho, não só para quem te conhece, mas para todo mundo aqui da região de Ribeirão Preto, ter uma organização como a Marquestrat e pessoas como vocês lá, não só você com o Beto também, todo o resto do time, né, o Lucas e a galera toda, o Guissone, que também está com vocês e também na FGV agora, né? Então, agradecer muito a sua presença aqui, todo o time de vocês, pelo modelo. E se você tiver alguma última declaração aí para fazer, nós vamos encerrar aí meio que na urgência por conta dos nossos professores terem que voltar para a aula. Legal. Ô, Christian, de nada, obrigado aí pelo bate-papo. Vamos marcar outras, viu? Já fica aqui o meu convite, né? Convidando para outros bate-papos, conta comigo aí. Cara, eu acho assim, herói ou vilão, né? Acho que tudo tem dois lados, mas eu acho que o agro tem feito grandes contribuições para o modelo de desenvolvimento econômico do Brasil. Tem desafios? Tem, mas gostemos ou não, a geração de renda, a geração de divisas, as reservas que o Brasil tem acumulado, que começou lá em 2001, 2002, são definitivamente pela capacidade exportadora do agronegócio, né? Se você tirar todos os outros setores da economia, o Brasil é deficitário na balança de pagamentos e o agro contribui para isso. Isso não exclui o agro de ter seu papel socioambiental, de fazer melhorias nos seus negócios, de incluir com modelos cooperativistas e tecnologia o pequeno agricultor, né? Sempre vai ter uma lição de casa para a gente fazer. Mas a produção agropecuária é muito bonita e muito pouco conhecida pelo cidadão comum, né? Você tem algumas poucas campanhas, mas qualquer empresário, é difícil ser empresário no Brasil como um todo, seja o dono do restaurante, do carrinho de lanche, da cafeteria, da universidade. Mas no agro é muito difícil, porque eu fui produtor de leite. O produtor de leite trabalha 365 dias por ano. Não tem feriado, não tem Natal, não tem Ano Novo. Se morrer o pai dele naquele dia, ele vai ter que ir lá tirar leite, né? Porque não tem a opção de não tirar leite. Então, é uma atividade muito penosa operacionalmente, né? O trabalho de campo é muito intenso em qualquer atividade agropecuária. Eu acho que a sociedade brasileira, diferentemente de outros países, não reconhece isso. Com todos os problemas, a gente tem que reconhecer também que no café da manhã, no almoço e na janta, só tem um produto lá na mesa porque alguém acordou cedo para produzir, né? Então, essa é uma mensagem que eu deixo. Falta um certo reconhecimento, de novo, também fazendo a meia-culpa das necessidades de melhoria, dos avanços socioeconômicos e ambientais, mas valorizar quem produz e a gente evoluirá muito melhor com uma leitura mais ampla, mais produtiva e integrando, né? Acho que a palavra que o Marcos usa muito na Marquestrat é como que a gente integra cadeias produtivas, integra o grande com o pequeno, integra regiões, né? Integra quem produz com quem processa. Acho que esse é o que a gente faz, não é fácil também, mas os modelos estão evoluindo e a gente espera continuar contribuindo para isso aí, o Christian.
Tá certo. Bem, obrigado para quem está com a gente desde o começo aí, obrigado pela sua audiência, obrigado a todos que de alguma forma contribuíram aí para esse programa estar no ar hoje. Valeu mais uma vez, Matheus, e nos encontramos na semana que vem para mais um Mercado Informal. Isabela, se estiver nos ouvindo, pode nos tirar do ar. Até a próxima, até mais. Valeu, até.